Meu irmão, minha irmã, mais uma vez com você, rezando com você, querendo celebrar com você a vida, a esperança, a vitória do ressuscitado. Celebrar o bom pastor é celebrar justamente aquele que nos conduz, aquele que nos leva na direção do céu. O bom pastor é uma imagem muito conhecida já lá desde o Antigo Testamento, mas que é um título também dado a Jesus Cristo, muito familiar lá nos primeiros cristãos, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, porque é um modelo apresentado a todos aqueles que exercem uma liderança de uma forma muito especial, uma liderança carismática, uma liderança que conduz o seu povo com amor, como diz o Papa Francisco, aquele que sente o cheiro das ovelhas e as ovelhas que sentem o cheiro do pastor. Nós vemos tanto na primeira leitura, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quanto na segunda leitura, nós vemos Pedro explicando como entrar pela porta e quem é a porta. Ou escutar a voz do pastor, mediante a conversão e mediante o batismo. É através desse segmento das pegadas de Cristo que nós fazemos o bem sob o mesmo peso do sofrimento, mesmo diante das dificuldades. O salmista lá no Salmo 22, esse salmo tão bonito cantado em várias melodias, nos diz ser testemunha as ações do pastor e o desejo de habitar sempre com ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É essa certeza que carrego comigo, que sei que cada um de vocês carregam com vocês. A certeza que o Senhor nos sustenta, que o Senhor, como pastor, nos orienta e nos conduz na direção da verdade, nos conduz para o céu. O Evangelho, Jesus mostra lá no São João capítulo 10, versículo de 1 a 10, Jesus se apresenta como o bom pastor. Na verdade, é uma catequese que o evangelista faz sobre a missão de Jesus: conduzir os homens às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. Se a gente prestar bem atenção, o texto ele está dividido em duas partes, ou melhor, em duas parábolas. Na primeira parte, aparece a figura do bom pastor numa atitude de ternura com suas ovelhas. Ele as conhece, as chama pelo nome, caminha com elas e estas o seguem. Essas ovelhas escutam a voz do pastor porque sabem quem está conduzindo. E está conduzindo com segurança, com firmeza. Em contraste com o pastor, aparecem as figuras dos ladrões, dos mercenários, dos bandidos. São todos os que se apresentam como pastores, ou até falam em nome de Jesus para se identificar como pastor, mas procuram somente vantagens pessoais. Procuram somente status. E quando a gente diz pastor, não imagine apenas pastor evangélico, protestante, não em todos os segmentos, também católicos, em outras religiões, em outras denominações cristãs. Nós vemos pessoas se utilizando do próprio nome ou do próprio pastoreio em benefício próprio e não fazendo Jesus ser conhecido e amado como deveria. Nós vemos na segunda parte desse evangelho de hoje, Jesus se apresentando como a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo, afirma Jesus. A porta permite a passagem dos donos da casa, impede o ingresso dos estranhos, impede que pessoas más possam entrar e fazer mal. Quando a porta é fechada,
é para proteger as ovelhas dos assaltantes. Quando é aberta, o pastor vai à frente para conduzir as ovelhas às verdadeiras pastagens. Para nós, os líderes, significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver um mandato de Jesus, se não tiver sido convidado por Jesus, se não se orientar pela prática de Jesus. Ou seja, se não fizer a vontade de Jesus, não podemos ser pastores. Se não fizermos aquilo que Jesus pediu para fazer, não podemos ser pastores. Se não formos misericordiosos, compassivos, homens bons, pessoas do bem, pessoas justas, não podemos ser pastores. Para as ovelhas, o que isso significa? Significa que Jesus é o único lugar de acesso. O único lugar de acesso para que as ovelhas possam encontrar as verdadeiras pastagens, aquelas pastagens que lhe dão vida. A figura do pastor era uma imagem muito familiar no tempo de Jesus. Jesus morava como se dissesse hoje, na roça, na região rural. Mas no mundo que nós vivemos hoje, tão urbanizado, talvez essa figura de pastor, de quem cuida das ovelhas, perca tanta força. O que nos diz quando nós olhamos a imagem do pastor? Aquele que cuida de um rebanho, aquele que cuida daqueles animais, daquelas ovelhas, do gado, ou seja, aquele que está ali pastoreando e cuidando para que aquele rebanho possa progredir. Essas leituras nos convidam a refletir sobre o serviço da autoridade. Propõe como modelo, deve ser exercida a autoridade numa atitude de serviço contínuo e gratuito. Eu vim para servir e não para ser servido, diz Jesus. Para os cristãos, o pastor por excelência é Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro pastor, porque ele recebeu do Pai a missão de conduzir todo o rebanho, toda a humanidade para Deus. E aí a gente pode perguntar para nós, Cristo de fato é nosso pastor? É o verdadeiro pastor para mim, para o meu coração, para o meu eu, para a minha família, para a minha vida, para a minha igreja? Ou temos outros pastores que orientam a nossa existência para outros caminhos que não são os caminhos do Pai? Quem conduz as ovelhas é Jesus Cristo. E eu preciso me perguntar, sou verdadeiramente conduzido por Jesus Cristo? Quem conduz as nossas escolhas? O mundo ou é Jesus Cristo? É a voz da política? É a voz da opinião pública? É a voz do partido? É a voz do comodismo, da instalação? É a voz dos privilégios? É a voz do êxito? É a voz da autoridade, do triunfo a qualquer custo, da mentira? É a voz da TV? É a voz das novas mídias? O que me orienta? Como Cristo desempenha para mim a sua missão de pastor? Ele conhece as ovelhas, então ele me conhece. Tanto que ele chama as ovelhas pelo próprio nome, mantendo com aquelas ovelhas uma relação muito pessoal. A relação que Jesus tem comigo, ele não tem com mais ninguém. A relação que Jesus tem com você, ele não tem com mais ninguém. É uma relação única. Aqueles que receberam de Deus a missão de presidir, a missão de animar a comunidade, será que eles estão fazendo dessa forma? De uma forma humana, de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, de uma forma misericordiosa? As ovelhas do rebanho de Jesus devem escutar a voz do pastor e elas precisam segui-lo. Isso significa aderir a Jesus
percorrer o mesmo caminho dele na entrega total aos projetos de Deus, na doação total aos irmãos? Procuramos seguir o nosso pastor no caminho exigente do dom da vida que ele nos faz? Ou nós preferimos outros caminhos mais cômodos? Essas nossas comunidades, temos pessoas que presidem, que animam as nossas comunidades. Nós aceitamos sem problemas as pessoas que receberam essa missão de Cristo, receberam essa missão da igreja, apesar dos seus limites e das suas imperfeições, mas estão ali conduzindo, animando. De outro lado, nós estamos conscientes de que Cristo é o nosso único pastor e que nós devemos escutar e seguir a Cristo sem condições nenhuma. Os outros pastores têm uma missão válida, se essa missão foi recebida por Cristo através da igreja. E o seu jeito de atuar nunca pode ser diferente do jeito de Cristo. Tem que ser como Cristo fazia. Para distinguir a voz do pastor, você poderia me perguntar: Padre Alessandro, como distinguir se eu estou seguindo o meu pastor de uma forma certa? Primeiro, você tem que observar se o seu pastor é uma pessoa de diálogo. Se ele dialoga como Jesus fazia. Se há esse confronto permanente com a verdadeira palavra de Deus. E essa participação inteira, não uma coreografia, não atos apenas litúrgicos para demonstrar uma representação, mas uma verdadeira vida ativa nos sacramentos, onde possamos receber a vida que o pastor, o verdadeiro pastor, nos oferece. Então, se o pastor é de diálogo, se ele está munido da verdadeira palavra, se ele vive os sacramentos, se é um homem de amor, de misericórdia, se é uma pessoa cheia de Deus, do Espírito Santo, esse é um seguidor de Jesus Cristo. Hoje nós rezamos pelas vocações. O Papa enviou uma mensagem com o tema As Palavras da Vocação. Ele diz assim: escolhi 4 palavras-chave da vocação: tribulação, gratidão, coragem e louvor, para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério, tendo como pano de fundo o texto evangélico da noite da tempestade no lago de Tiberíades. O Papa nos diz: desejo que a Igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas nos corações de todos os fiéis, para que cada um possa descobrir a gratidão e a chamada que Deus lhe dirige. Encontrar coragem de dizer sempre sim, mesmo diante das dificuldades. Vencer a fadiga com fé em Cristo. E, finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo. Meu irmão, minha irmã, que essa reflexão possa ajudá-lo neste período em que nós estamos vivendo das alegrias da Páscoa, mesmo diante das dificuldades da pandemia, que nós possamos estar atentos à voz do Santo Padre, à voz do nosso pastor, que nós possamos estar sempre atentos àquilo que Jesus nos pede para fazer. Que nós possamos ser ovelhas verdadeiras do redil do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.